Olá galera, segundo ano do ensino médio, vamos para a semana 3, tá? Nessa semana nós vamos falar um pouquinho de secção transversal de um prisma, que é a região poligonal obtida pela intersecção do prisma com um plano paralelo aos planos de suas bases. Observe que todas as secções transversais de um prisma são congruentes a cada uma das suas bases. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um prisma de base triangular, né? Imagina um prisma de base triangular. E eu faço um plano paralelo à base. Então vamos pensar nesse prisma aqui, ó. Eu vou fazer um plano paralelo à base e esse plano vai cortar esse prisma exatamente aqui, ó. Então eu vou chamar ele de plano alfa e ele corta o prisma exatamente aqui. Esse corte, pessoal, na verdade, é como se a gente tivesse uma faca, pegasse uma faca e cortasse o sólido do prisma exatamente paralelo à base, uma certa altura H. O que nós vamos formar aqui com esse corte? Nós vamos formar, desde que o corte seja paralelo, um prisma, um polígono, idêntico ao polígono das duas bases. Tá? Então, o fato de você chegar e cortar, você vai formar um polígono idêntico ao polígono da base. Tá bom? Certinho? Bom, continuando aí. Vocês têm um desenho aí de um polígono de base pentagonal e de uma secção transversal fazendo um corte. Da mesma forma, se eu tiver um cilindro. Agora, nós não estamos falando de prisma, né? Nós estamos falando de cilindro. Então, suponhamos que eu tenho aqui um cilindro e eu faço um corte paralelo à base, no plano alfa, que eu vou formar aqui dentro. É uma secção, através dessa secção paralela à base, eu vou formar um círculo idêntico aos demais círculos, tá bom? Então, isso aqui é só para elucidar um pouquinho a situação. Chegamos nas atividades aí, ó. Dois planos interceptam o círculo de altura H, determinando duas secções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos da base desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma distância H/3 de suas bases. As duas secções obtidas desse cilindro são dois círculos congruentes às bases, duas regiões poligonais congruentes às suas bases, dois círculos congruentes cuja área é 1/3 da área da base, dois círculos congruentes cujos perímetros são 1/3 do perímetro de uma das suas bases, ou duas regiões poligonais congruentes cujos perímetros são 1/3 do perímetro de uma das suas bases. Bom, pessoal, vamos analisar aqui, ó. Dois planos interceptam um cilindro circular de altura H, determinando duas secções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos das bases, sendo que cada um deles está a uma distância H/3 de uma das suas bases. Então é como se eu tivesse um cilindro aqui. Aqui eu tenho um plano que corta H/3 da base de baixo. E aqui eu tenho um outro plano que corta também H/3, só que dessa vez é da base de cima. Vai gerar dois círculos idênticos às bases. Então a alternativa correta desse exercício é a letra A, dois círculos congruentes às suas bases. Tá bom? Continuando, exercício 2, que está lá na página 21 agora. Dois planos intersectam um prisma de altura H, determinando duas secções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse prisma, sendo que cada um deles está a uma distância H/3 de suas bases. As duas secções obtidas desse prisma são, dessa vez, interceptou um prisma, tá? Dois círculos? Não.
Duas regiões poligonais congruentes às suas bases? Sim. Então, por exemplo, se eu tiver um quadrado de base, né? Vamos pensar num quadrilátero de base. Ó. Eu pego dois planos, corto um aqui nesse lugar e outro aqui, ó. O que vai formar? Exatamente quadrados idênticos ao da base, tá? Um aqui e o outro aqui em cima. Vão ser quadrados idênticos ao da base. E como quadrado não é círculo, né, gente? Eu não posso marcar a letra A, então eu vou marcar a letra B como alternativa correta, que está falando duas regiões poligonais congruentes às suas bases. Tá joia? Vamos para o exercício 3. A figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos das bases. A secção resultante é representada por um triângulo, retângulo, quadrado ou hexágono? Se o prisma é de base hexagonal e veio um plano paralelo à base e cortou, vai formar um outro prisma hexagonal. Ou seja, a resposta correta, letra D, hexágono. Aí está a letra C, mas na verdade é letra D. Tá bom? Então a resposta correta, hexágono. Vamos para o exercício número 4. Um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma secção. As seções obtidas desse cilindro e desse prisma são, respectivamente, um círculo cuja medida do raio é menor, negativo. É um cilindro, né? Um círculo cuja medida do raio é menor, também não. Um círculo cuja medida do raio é maior, não. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. E um quadrado cuja medida do lado é menor, não. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro. E um quadrado cuja medida do lado é igual à medida do lado da base desse cilindro. Resposta certa, resposta correta, letra E. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí esses exercícios da semana 3. Um forte abraço para vocês. Na próxima aula já vamos para a semana 4. Tudo de bom. Tchau, tchau.